Bom, pessoal, boa tarde. Eu esperei novamente, mas a turma está decidida a não fazer aulas presenciais, aulas síncronas, né? Então vamos lá, vamos em frente então. Continuando o nosso curso. 11ª aula de hoje. A gente continua então em técnicas bottom-up, de baixo para cima. E hoje eu vou falar de reações químicas para a gente fazer e manipular nanoestruturas, né? Então costuma-se dizer que os químicos são nanocientistas há muitos séculos, antes do termo ter sido cunhado, o termo nanociência. Porque, em princípio, moléculas estão no regime nanométrico, todas elas, né? Talvez não todas, mas enfim. Bom, como eu falei para vocês, para a gente chamar de nanociência, precisa de algo mais. Não basta ser pequenininho, é preciso mais, né? É preciso que tenha propriedades significativamente diferentes da mesoescala ou da escala macroscópica. Muito bem, então na última aula eu tinha parado aqui nesse exemplo. Então, essa técnica de criação de nanoestrutura é chamada de eletromigração. Então, alguns materiais ditos maleáveis, né, moles, o exemplo do ouro, quando você passa uma corrente elétrica por ele, os íons, os átomos se movem. Então, se você colocar duas pontas de ouro próximas o bastante uma das outras e passar uma corrente elétrica, fazer uma diferença de potencial entre elas, átomos de ouro vão começar a se empilhar nessas pontas, formando um pescocinho aqui, né? Então aqui nesse caso você teria um fio de ouro ligando esses dois eletrodos um pouco maiores. Então aqui você vê a escala 10 nanômetros, é muito pequeno, e aqui você tem literalmente uma corrente com alguns fios, com alguns átomos de ouro em fila indiana, né? Não costumam ser muito compridas essas correntes, obviamente, e quanto maior for a temperatura, menos elas duram, mas é uma maneira de fazer. Isso esteve muito em voga final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então essas junções atômicas, como são chamadas, foram muito investigadas, são sistemas muito difíceis de estudar. E aí a ideia seria você colocar moléculas aqui no meio desses átomos de ouro, fazendo alguma espécie de controle do sinal elétrico que você consegue transmitir. Mas hoje eu vou falar para vocês mais então de técnicas que pertencem à química e que, portanto, não é bem o meu ambiente, para a gente fazer nanoestruturas, né? A ideia das técnicas de baixo para cima, das bottom-up, é que você vai ter estruturas simples formando estruturas mais complexas, né? Se a gente pensar, isso a natureza faz o tempo todo, e o objetivo final de investigações bottom-up, quer dizer, o sonho dourado, seria a auto-organização, né? Então vocês pensam, um espermatozoide se junta com um óvulo, formam uma célula, porque antes eram células haploides, e quando eles se juntam vira uma célula diploide, que é o óvulo fecundado. Então essa célula começa a se reproduzir, primeiro de maneira idêntica, simplesmente a célula vai se reproduzindo para aumentar de tamanho, e depois ela começa a se especializar.
né? Vai fazendo células diferentes de um sistema nervoso, um sistema esquelético, um sistema vascular, e daí por diante. Então, esse é um exemplo de uma técnica bottom-up. A gente chama isso de auto-organização, e esse é o sonho dourado da nanociência, é a gente ser capaz de manipular isso. E a manipulação disso com certeza vai vir através do domínio de muita química, né? Então a gente pode dizer que na natureza existem essas duas forças competindo, e a competição entre essas duas forças é o que gera o equilíbrio. Então a entropia, que vocês viram, quem fez o curso de termodinâmica de materiais e termodinâmica estatística, com certeza ouviu bastante isso. Então, entropia é a energia que o sistema ganha criando desordem. Entalpia, por outro lado, é a energia que o sistema ganha formando ligações químicas. Então, um átomo de hidrogênio, ele atinge uma configuração energeticamente mais favorável quando ele se junta com outro átomo de hidrogênio, formando uma molécula de hidrogênio. Se não fosse mais favorável, ele não juntaria, né? Por outro lado, a entropia é um fator determinante também em reações químicas quanto mais desordenado o sistema, maior a entropia, e isso gera um ganho de energia, né? E como é que essas duas coisas se equilibram para formar o universo que a gente vê, a gente compreende em parte, mas a gente com certeza não controla muito. Mas hoje eu vou mostrar para vocês algumas técnicas que permitem algum grau de controle disso, né? Bom, então, de novo, no curso de termodinâmica de materiais, não de termodinâmica estatística, vocês devem ter visto que a variação de entalpia dos reagentes está relacionada com a variação de entalpia dos produtos, né? Então, a entalpia de formação está relacionada a ligações químicas fortes, né? A entropia, em geral, a gente deixa de lado porque ela costuma ser pequena em comparação com a entalpia. Ela costuma ser não apenas pequena, mas também ela é muito parecida de caso para caso. Em algumas situações a gente não consegue fazer isso, quando a gente avalia a entalpia de formação de produtos químicos, né, em reações. Bom, e a síntese química para fazer nanocoisas, ela é desejável, ela é buscada por vários motivos. Então, quando a gente tem nanopartículas, você tem a proporção entre a superfície e o volume passa a ser grande, né? Então, pensa, sei lá, num cubo de 50 centímetros de lado, né? A área desse cubo em relação com o volume, ela é muito menor do que se você pegar esse cubo e quebrar ele em nanopartículas de 10 ou de 100 nanômetros de lado, né? Então, se você pegar esse cubo e quebrar ele, obviamente vários desses pedaços do cubo que estavam no interior passam a ter superfícies, né? Agora, superfícies são quimicamente muito ativas, né?
Então, a gente passar para a escala nanométrica, a gente aumenta muito a velocidade de reações químicas. Sem falar que superfícies costumam ter ligações químicas frustradas, né, que são ligações químicas que foram quebradas e que ainda não se recompuseram. Isso faz com que essas estruturas sejam muito reagentes, muito reativas. Outro ponto importante, quando a gente está na escala nanométrica, os pontos numa superfície para reações químicas, eles diferem uns dos outros. Então, se você pega, por exemplo, uma molécula que está perto da quina da sua nanopartícula, por causa da tensão a qual a ligação química que prende esse átomo ou essa molécula ao corpo da nanopartícula, ela é diferente da tensão que tem um átomo ou uma partícula mais no meio de uma face, por exemplo. Pensa num cubo, né? Então, essa diferença de tensionamento por causa da diferença de ambiente, ela induz comportamentos diferentes, tanto do ponto de vista eletrônico, óptico, químico, né? Então, isso permite a gente investigar propriedades que na escala macroscópica a gente não vê, né? Simplesmente porque na escala nano a proporção entre a quina da nanopartícula e o resto da nanopartícula é grande. Na macroescala é pouco, é irrisório. A quantidade de moléculas que você tem ali na abscissa, na lateral do seu cubo, ou na quina, é irrelevante em relação ao resto de partículas que você tem. Bom, outra coisa que a gente usa a química é para a gente combinar nanocoisas em estruturas maiores, né? Então, o fullereno, que alguns de vocês talvez se lembrem, é a buckbola, né? Aquela estrutura de carbono que parece uma bolinha de futebol. O mais famoso é o C60, que é composto por 60 átomos de carbono. Ela é bonitinha como uma bola de futebol, com hexágonos e pentágonos, mas existem outros tipos de fullerenos que não têm 60 átomos. Podem ter mais ou podem ter menos. Bom, através de técnicas de síntese química, a gente é capaz de juntar esses fullerenos para fazer um cristal de fullereno, um filme de fullereno. Da mesma forma, nanotubos de carbono, né? Então, aqui, esse artigo saiu na revista Nanoletters, ele é de 2016. Então, os autores aqui conseguiram fazer filmes que são compostos por nanotubos de carbono, olha, né? Então, esses filamentozinhos aqui que a gente está vendo são nanotubos de carbono. Aqui, a barra de escala de 10 micrômetros, né? Então, fazendo esses nanofilmes. Outro exemplo são os cristais de fullereno, né? A gente teve um grupo que escolheu falar sobre pontos quânticos no seminário final do curso, e eles vão discutir isso, mas hoje em dia, por exemplo, a gente tem televisores feitos de pontos quânticos, né? E aí você precisa ali de milhões, bilhões de pontos quânticos. Pensa numa TV de 70 polegadas, que é a tecnologia mais avançada que a gente tem de aparelho televisor hoje em dia, são as TVs de ponto quântico. Elas têm imagem muito mais nítida e precisa que as TVs de LED. As
TVs de ponto quântico têm algumas desvantagens, a começar pelo preço, mas também pela durabilidade. Mas, de qualquer forma, em termos de qualidade de imagem, elas ainda são imbatíveis. E aí a ideia é como você vai manipular esses pontos quânticos, né? E é por química, né? Então, a gente consegue fazer um acoplamento entre esses muitos pontos quânticos, formando sólidos a partir deles, né? Então, isso leva a uma performance recorde em dispositivos baseados nos pontos quânticos, como transistores, circuitos, as TVs que eu falei, né? Mesmo LEDs e fotovoltaicos e daí por diante. Tá? Então, aqui um artigo da revista Nature Nanotecnologia, esse é um review, falando desses filmes de pontos quânticos, filmes formados com pontos quânticos. Bom, os pontos quânticos individualmente, eles se comportam como os níveis eletrônicos deles são como moléculas, né? Mas conforme a gente vai aproximando eles formam um cristal. Só que esse cristal, ao invés dos componentes dele serem átomos, como é o caso do silício, do arseneto de galho, do germânio, do óxido de zinco, nesse caso aqui, cada ponto quântico ou cada fulereno é como se fosse um átomo, né? E eles podem ser distribuídos em estruturas cristalinas, como cúbica de face centrada, cúbica de corpo centrado e daí por diante, né? E o carbono é o coringa aqui nesse ambiente, porque, enfim, não apenas é o elemento químico da vida, o carbono, mas o fato do carbono poder se hibridizar, fazer ligações triplas, duplas e simples, permite com que ele construa uma grande variedade de estruturas, né? Então, o fulereno, os nanotubos de carbono e as muitas moléculas orgânicas, né? Que tem carbono na sua composição. Bom, dendrímeros são estruturas que têm essa cara. Então, aqui é um dendrímero feito de proteínas, de aminoácidos, né? Em geral, a gente tem uma superfície hidrofílica e um interior hidrofóbico. E eu vou voltar nisso em outras aulas. E esses materiais aqui se auto-organizam. No corpo humano, eles existem o tempo todo. Eu estou preparando para vocês uma aula sobre a tecnologia das vacinas de mRNA e a formação de dendrímeros e lipossomas foi um aspecto crucial no desenvolvimento dessas vacinas. Então, no caso do dendrímero, a gente tem uma camada densa que tem essas ramificações no interior, né? Essas ramificações se ligam às substâncias e podem transportar essas substâncias, né? Então, a ideia de usar esses dendrímeros aqui para transportar moléculas, como o RNA mensageiro, por exemplo. O RNA mensageiro, quando ele entra se você injetar ele no corpo humano direto, ele se degrada muito rápido e desaparece, né? Então, o grande desafio da fabricação dessas vacinas de RNA mensageiro era justamente estabilizar esse RNA mensageiro para que ele chegasse até o citoplasma da célula
e dessa instrução para a nossa célula fabricar a proteína de spike do coronavírus e assim ativar o nosso sistema imunológico. É por isso que essas vacinas de mRNA precisam ser armazenadas em temperatura muito baixa, porque o mRNA ele é muito frágil e ele realmente se degrada muito rapidamente, né? Bom, a construção de dendrímeros é feita através de processos químicos. Outro exemplo aqui é uma célula solar baseada em fullereno. Então, essas ideias de células solares decoradas, ou dye sensitized, como eles dizem, sensibilizada com corantes, ela não é mais uma ideia tão promissora hoje em dia. Mas então aqui a gente tem um fullereno ligado a duas moléculas. Uma molécula de porfirina, que é uma molécula que tem grande absorção óptica, né? E essa molécula aqui de caroteno, né? Que, se eu não me engano, é algo presente na cenoura. Bom, o que acontece aqui nesse caso? O fóton de luz solar, ele vai produzir um par elétron-buraco na molécula de porfirina. Então, se esse par elétron-buraco ficar lá, ele se junta de novo e a gente perde a energia dele. Então, para que o par elétron-buraco produza uma corrente elétrica, a gente precisa separá-los. E nessa estrutura aqui, os elétrons vão migrar espontaneamente para o C60, enquanto o buraco vai migrar espontaneamente para a molécula de caroteno, por uma questão de potencial. Então, o potencial eletrônico para o elétron na molécula de C60 é mais baixo. Então, ele está na porfirina, ele vê um nível de energia mais baixo que ele pode ocupar, ele vai para lá. E a mesma coisa acontece com o buraco. O buraco que é gerado na porfirina vê um nível de energia mais baixo no caroteno e ele vai para lá. Então agora esse par elétron-buraco separado, eles podem participar da condução elétrica, né? Agora, construir essa molécula aqui de C60 com porfirina e com caroteno, você conseguir ligar essas coisas da maneira certa, é algo que não é fácil e é feito através de técnicas da química, né? Bom, eu vou voltar nessa molécula mais para frente. Essa molécula aqui é chamada de rotaxeno, né? E essa molécula aqui esteve ali por detrás do Prêmio Nobel de Química de 2016. Então, ela é chamada de músculo artificial, né? Então, alterando a carga na molécula, você consegue repelir ou atrair as moléculas na extremidade da estrutura. Então, ou seja, esse sistema aqui consegue contrair ou distender, exatamente como um músculo faz para a gente mexer os nossos membros, né? Os nossos braços, as nossas pernas. Então, as células musculares, elas justamente fazem esse processo de contração e distensão, respondendo a um impulso nervoso que é um impulso elétrico, né? Então, isso daqui é um nanomúsculo, é a molécula de rotaxeno. Isso então é um exemplo de nanomáquina, né? Não os nanorobôs do Tony Stark, mas o rotaxeno, que é essa estrutura aqui, né? Bom, de maneira superficial, a gente vai discutir algumas das técnicas que os químicos usam para fazer essas estruturas, né? Então, eles buscam
reações de agrupamento específico de componentes distintos. Não existe uma receita genérica para fazer isso. Existem princípios, né? A outra ideia é ser capaz de proteger e depois desproteger grupos moleculares que são reativos. Então, às vezes, quando você induz uma reação química, você quer que ela ocorra num sítio e não em outro. Então, uma maneira de fazer isso é protegendo com uma recobertura molecular o sítio que você quer preservar e deixando exposto o sítio que você quer que reaja. Agora, depois que termina essa reação química, você precisa se livrar desse protetor, né, dessa proteção. Bom, depois que você fez isso, então você precisa separar o joio do trigo, separar as moléculas que você produziu do que sobrou ali no seu líquido. Outra coisa que não é fácil. E por último, você quer analisar e manipular o que você produziu por esses métodos, né? Então, a gente discute agora aqui esse conceito de reagente de ataque, né? Então, quando numa reação química os elétrons das ligações químicas quebradas ficam em um dos lados, em um fragmento do que você quebrou, a gente chama essa reação de heterolítica. E quando esses elétrons de uma ligação que a gente quebra ficam distribuídos igualmente entre os pedaços da molécula que a gente quebrou, a gente chama de reação homolítica, né? Nessas reações a gente pode formar radicais livres. Então, radicais livres são pedaços de moléculas que têm carga elétrica, diferente de zero, são formados, né? Bom, os reagentes de ataque a gente pode classificar de nucleofílico. Então, nucleofílico significa que ele doa elétrons, né? E o eletrofílico é o cara que absorve elétrons, né? Então, como o nome diz, fílico é gostar, né? Então, o eletrofílico gosta de elétron e fica com o elétron. O nucleofílico gosta de núcleo, né? Núcleo a gente pensa em próton, núcleo de hidrogênio. Então, ele é positivo e ele... esse tipo de reagente de ataque. Então, ambos esses reagentes de ataque são utilizados, né? Que são, de certa forma, catalisadores, tá? Então, aqui um exemplo de um ataque nucleofílico, né? Então, a gente tem aqui um radical R1 que a gente quer ligar nessa estrutura aqui, né? Então, como é que a gente vai fazer? Então, aqui no caso, vocês podem ver, foi feita uma reação química em que o radical R1 se ligou ao radical R2, né? Então, o radical R2 manteve a estrutura dele com um átomo de carbono e uma ligação dupla com um átomo de oxigênio, mas a outra ligação aqui foi rompida. Então, no lugar desse oxigênio aqui ficou o nitrogênio. Né? Bom, esse aqui é uma reação nucleofílica. Vamos ver aqui, ó, né? Então, aqui no caso, outra reação nucleofílica. Então, no caso, eu tenho um radical com um grupo tiol
e eu quero ligá-lo a essa estrutura aqui, né? Então o que aconteceu? O enxofre se ligou aqui a essa estrutura, o oxigênio foi perdido e ele quebrou essa ligação dupla. O hidrogênio foi perdido, quebrou a ligação dupla que o oxigênio tinha com o anel pentacênico aqui dessa estrutura aromática. E depois então o sistema evoluiu, né? O hidrogênio foi liberado e o radical voltou à estrutura que ele tinha antes da reação, né? Então nesse caso aqui o hidrogênio simplesmente né, o íon H+, simplesmente serviu para quebrar essa ligação dupla e permitir a ligação do átomo de enxofre no anel aromático aqui, né? Bom, e agora a ideia de usar grupos de proteção numa reação química, né? É muito difícil produzir precursores com grupos diferentes e estáveis que a gente precisa, né? Então, esses grupos de proteção, eles podem proteger componentes reativos para que eles não sejam atacados durante a reação química que a gente quer fazer. E esses grupos protetores, eles podem ser removidos, se for necessário, ao final do processo, né? Se não precisar, a gente deixa, né? Então, aqui no caso, se você reduz o pH da solução, esse grupo protetor que a gente colocou aqui, ele se desliga, né? Muito bem, eu quero falar então rapidamente agora desse trabalho aqui. Infelizmente foi uma das propostas que eu dei para vocês falarem no seminário do fim de curso, mas a gente aparentemente tem só 3 grupos nessa disciplina, os outros alunos desistiram e ninguém escolheu esse tema. Então eu vou falar rapidamente sobre ele, o Nobel de 2016 das máquinas moleculares, né? Quando esse Nobel foi concedido, teve uma parte da comunidade que ficou muito brava porque achava que deveria ter sido o Nobel das baterias de lítio, né? Afinal, eles ganharam o Nobel ano retrasado, se eu não me engano, as baterias de lítio foi em 2019, 3 anos depois. O pesquisador que ganhou o Nobel, o John Goodenough, ele é bem velhinho, então acho que o pessoal estava com medo que ele falecesse, e o Nobel não é concedido póstumamente, né? Então teve gente que achava que era hora de dar o Nobel das baterias de lítio, mas esse teve que esperar. Então esses 3 pesquisadores, o Jean-Pierre Sauvage, que é francês, o Fraser Stoddart, que é escocês, e o Bernard Feringa, que é holandês, ganharam esse Nobel por desenvolverem as primeiras máquinas moleculares. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na Nobel Lecture. Então, se vocês entram aqui na página da Fundação Nobel, tem aqui então o press release, que tem alguns vídeos descrevendo o prêmio. Se vocês clicarem na biografia dos laureados,
Aqui. Então tem vídeos da palestra de Nobel deles, e inclusive o PDF e os slides, né, que eles apresentaram. Então, esse site aqui da Fundação Nobel é uma fonte muito legal de conhecimento. Tá? Eu vou colocar um pedacinho aqui do vídeo em que eles descrevem o motivo pelo qual esse prêmio Nobel foi dado. Advantage of a molecular property called chirality or asymmetry. So now you may be curious to see what these machines look like. To do. I'm sorry. You can't see them. They are more than 1,000 times smaller than a human hair. So we need a magnifying lens, and I think my colleague Olof Ramström can help here. Thank you for that, and thank you, Sarah. So definitely we need a magnifying lens. So as you heard, this award is all about the world's smallest machines, the world's tiniest machines. And you can actually see an example of such a machine in this little picture. This is a microscope image, and you can not only see it, you can also see it moving, as you can see here. And they are really very tiny, these structures, only a few nanometers in length. And as you heard, as a comparison, a strand of hair is more than 1,000 times thicker. So really the tiniest possible machine you can. Tô falando que fio de cabelo é 1000 vezes mais grosso que essas maquininhas. Explain to you, one very important breakthrough in this area came in 1983 when Jean-Pierre Sauvage and his group made a so-called molecular chain. And the way they did this is that they constructed a molecular ring, and this is symbolized here in blue, and they had a molecular crescent-shaped molecule here in red, and you can see the chemical structures here on the side. And when you mix those two structures together with a small copper ion, the copper ion can act as a type of glue, gluing those two pieces together in a type of complex like this. And what you then can do is that you can add a third component, another red component here, you can see the structure over here, and then you can stitch them together chemically. And what you then will Então, get aqui after you remove them, the copper ion is a type of molecular chain type of structure, also known as catenate. Aqui ele está explicando como esse pesquisador francês fez essa molécula chamada cateneno. Então, usando um átomo de cobre, ele conseguiu passar uma molécula que tinha um formato de um semicírculo com outra molécula que tinha um formato de semicírculo, e ele conseguiu fechar esses semicírculos. Então, essas moléculas passam a ficar ligadas como se fossem dois anéis, um dentro do outro. E essa ligação química eles chamam de ligação mecânica, né? Mechanical bond, que é um tipo de ligação química que a gente nunca ouve falar nos cursos, né? Nos cursos básicos, no ensino médio. Vocês ouvem de ligação covalente, ligação iônica, mas essa ligação mecânica é uma coisa nova. Então, o segundo pesquisador, o escocês, ele usou uma molécula deficiente de elétrons que tem um formato circular, né? E ela entra numa molécula que tinha excesso de elétrons, e então ele fecha esse anel, e alterando a carga na molécula vermelha, ele consegue fazer com que a molécula anelar se desloque de um lado para o outro.
so that this ring can move. Ele está chamando de efeito de shuttle, efeito de ônibus, né? Então você consegue controlar o movimento da molécula alterando a carga elétrica no sistema. So in 1994, the Stoddard group could show by building in asymmetries in the axle that you can actually control the movement of the ring between the two. Esse anel não sai de dentro dessa molécula comprida, porque existem aqueles grupos grandes nas extremidades que funcionam como se fossem tampões. And by electrochemistry you can also control the movement, the rotation of one ring relative to one another. After these fundamental breakthroughs, both of these groups have done a lot of work, and they have constructed more and more complex structures and more functional structures. Just to give you a couple of examples out of very many, Sauvage group have, for example, designed a molecule, constructed a molecule which can extend and contract. O Sauvage fez músculo molecular. This is actually mimicking the function that we see in our muscle tissue, so you can call it a type of molecular muscle. And the Stoddard group, they have done many things. One example they made was a so-called molecular elevator. Ele fez elevador molecular here that can move between two stations upon external stimulus, like so. So, one component in a machine that is very, very important is the motor component, and especially maybe the rotary motor component, and in particular a component that we can rotate only one direction. And that is a fundamental challenge, and that challenge was met in 1999 by Ben Feringa and his group. Então, ele está falando que o que faltava era um motor molecular, e foi o que Feringa fez. Então, ele ligou essas duas moléculas com uma ligação isomerizável. Então, incidindo luz na molécula, essa parte laranja da molécula se dobra em quase 180 graus. Criando tensão na molécula. And then you have another pulse of light coming in. You get another flip of the rotor to create more tension. And then in the final incidindo luz de novo, relaxation again. A molécula volta à situação original. This cyclic moment you can do over and over again in a very unidirectional rotation. Isso pode ser repetido. Fundamental breakthrough in 1999. The Feringa group and other groups have been working continuously on this field, and they have perfected their structures even more. So nowadays they have structures that can rotate very fast, up to 12,000 revs per second. They have motors that can rotate in either direction. They can also change the direction at will. They have also worked with. They also show that you can use these molecular motors, these tiny molecular motors, to rotate much larger objects, as you can see here. Here you have a glass rod, and this glass rod is micrometer size. That means that it's 10,000 times larger than the little molecular motor. And as you can see, the motor action can actually be used to drive the rotation of this very large rod. And the final example I have for this from this group is a more playful example. And what they wanted to show here is they wanted to demonstrate that you can control the motion of a small machine on a surface. And what they actually did then was that they constructed a molecule where you have an axial type of structure, and in each corner of this axial they connect a motor component. Então ele fez carro molecular 4x4. Molecular car. And the way they imagine this to work is, you can see on this cartoon,
where you can see that this structure can move along the surface in this manner. And this particular machine or molecule is exactly what you see here. That's what you see the machine moving along the surface. So what these three laureates have done, they have opened this entire field of molecular machinery, and they have shown that it's indeed possible to make machine or machine-like function at molecular scale. And they have really mastered motion control at the molecular scale. Então, essa foi a apresentação da conferência para a imprensa do Prêmio Nobel. Mas tem um vídeo aqui muito mais claro e ilustrativo desse canal aqui, explicando o que esses cientistas fizeram. It's tricky to go more than a few minutes without running into a machine of some sort. Whether it was the toaster you made breakfast with, the train you took into town, Ele está or the falando machine das you're staring máquinas at que a right now gente to usa watch o this tempo video. todo. The idea of machines taking over the world isn't post-apocalyptic fiction. It's already happened. They've transformed society and improved our quality of life. So if advances in engineering have gotten us this far, from mass-producing refrigerators to traveling to the moon, what's next? Many chemists are actually thinking a lot smaller, making machines out of molecules. It takes some chemical know-how to control motion on a microscopic scale, but tiny machines could revolutionize everything from medicine to materials science, where molecular processes play a big role. A machine is basically any device that takes some energy input into at least one moving uma part, máquina each with a distinct function. And these usa parts come together energia to produce a para useful fazer motion as an movimento. output called work. So think of an old watch, all those interconnecting cogs are arranged to make the hands on its Os face relógios just the de right amount ponteiros each time. Now, antigos there are some obvious eram advantages to making feitos machines smaller, like being able to com transport them more mecanismos easily que and make them faziam move os more ponteiros se precisely. In girar. 1959, the bongo-playing, safe-cracking, Nobel Prize-winning physicist Richard Feynman talked about the problem of manipulating and controlling things on a small Richard scale. And by Feynman, small, que we're vocês já talking a conhecem. few millionths of a millimeter small, machines made up of one or a few molecules. 20 years Primeiro later, idealizador da pioneer nanociência. Eric Drexler came across a transcript of Feynman's lecture Esse on cara aqui machines. ficou He developed famoso some of the depois, ideas ele further, viaja and um in pouco, 1981, mas published a paper called Molecular tem Engineering. alguns livros Drexler na área. imagined molecule-sized machines that could manipulate the reactants of chemical processes on an atomic scale, and even build new materials from the molecules up, which would Então ele está falando de usar máquinas moleculares para induzirem as reações químicas de verdade, né? Então esses processos que eu mostrei para vocês, a ideia do Drexler ao invés de usar esse ataque nucleofílico, né, ataque eletrofílico, usar nanomáquinas para induzir reações químicas sem grupos de proteção, sem nada. Quem sabe, né? be huge. Just think about how engineers have managed to shrink electrical components over the last few decades, turning computers the size of buildings into cell phones. And shrinking mechanical components could unlock a similar kind of revolution. But building nanoscale machines comes with totally different challenges than the ones many engineers deal with. For starters, when you get down to the size of molecules, objects don't act the way we're used to on everyday scales. Like, without careful design, a molecular nut and bolt couldn't be twisted apart easily. The electrostatic forces between the molecules, called van der Waals forces, would attract them together a lot more than friction affects ordinary nuts and bolts. I mean, these are the forces that help gecko feet stick to ceilings and stuff. Another problem is that it's trickier. Ele está falando aqui que quando você faz uma molécula interagir com uma máquina, não é que nem uma chave de fenda e um parafuso, que você gira o parafuso e depois tira a chave de fenda, né? A máquina e a molécula vão ficar ligadas, e desfazer essa ligação não é uma coisa trivial, em princípio. To get the components of a molecular machine to move the way you want. The tiny molecule of air bumping into a piston in your car engine doesn't really change the way it moves. But that same air molecule might send a molecular machine flying or even destroy it. Even if the damage isn't that extreme, the constant bombardment from nearby molecules called Os átomos colidem uns com os outros. Então, se um átomo do ar colidir com uma molécula molecular, ele pode afetar o funcionamento dessa molécula, dessa máquina molecular. Which form because of electrical attraction between molecules. There are different kinds of chemical bonds, but they tend to be fairly rigid and don't allow for free movement between the two parts.
the kind of movement that pretty much all machines rely on. For example, imagine a bunch of water molecules locked into the crystal structure of an ice cube, or even clumped together in liquid water. Each negatively charged oxygen atom is attracted to the positively charged hydrogen atoms of nearby water molecules, forming hydrogen bonds between them. So to build molecular machines, engineers have to figure out how to utilize what's called a mechanical bond, which your basic chemistry textbook maybe didn't mention. And in a mechanical bond, the shape of the molecules links them. The individual parts of each molecule aren't strongly attracted to one another, but they can't separate entirely without breaking the chemical bonds between the atoms. Então agora aqui de novo o conceito da ligação mecânica, em que o que liga uma molécula na outra está relacionado ao seu formato mesmo, né? Então a gente mostrou lá na Nobel Lecture uma molécula em formato anelar, né? Dentro de uma molécula comprida com dois grupos grandes nas extremidades, para impedir que a molécula anelar saísse do eixo que a outra molécula mais linear formava, né? Então essas moléculas não se atraem fortemente uma à outra, mas elas não podem se separar completamente, a menos que haja uma quebra de ligações químicas nos átomos dentro da molécula. Então eu preciso arrebentar o anel para tirar a molécula de lá, eu preciso arrebentar aqueles grupos grandes nas extremidades para separar within one of the as molecules. moléculas. Kind of like how your key can't accidentally come off your key ring even though they aren't physically connected. And scientists had created linked molecules like this as early as the 1960s. They were called catenanes, chains of 2 or more connected rings of atoms. So researchers knew that catenanes existed, but they were rare and really difficult to produce for scientific studies, let alone anything practical. Já faziam os catenanes desde 1960, Jean-Pierre Sauvage até que em 83 Sauvage descobriu como produzir esses catenenos de maneira sistemática. C-shaped molecules that attach themselves to copper ions. While modeling the reaction, he realized that by tweaking the method, he could produce catenanes from those molecules in much larger numbers than ever before. The trick started with getting a copper ion to bond to the inside of a ring-shaped molecule. Then a C-shaped molecule can thread through the ring and attach to the same copper ion. And in the right kind of environment, another C-shaped molecule can chemically bond to the first one, creating a second interlocking ring. The final part of Sauvage's chemical process was to pop that copper ion out. And voila, 2 molecular rings in one. Então ele pegou uma molécula circular com um átomo de cobre dentro dela, colocou 2 moléculas semicirculares ligadas pelo átomo de cobre. Então as propriedades químicas do átomo de cobre, ele tem propriedades magnéticas, enfim. E ele formou essa estrutura que são 2 anéis entrelaçados. One mechanically bound structure, and those rings can freely rotate relative to one another, E os just like you anéis want podem in a machine. rotacionar. Sauvage even extended the process to make knotted chemicals and more complicated chains. To set things in motion, in 1994, Sauvage's team found a way to use that catenane with a sandwiched copper ion to rotate one of the rings around the other. Because the rings aren't uniform, they'll adjust to more electrically stable positions if the charge of that ion changes. So when that copper ion gets an electron ripped off in a chemical reaction, one of the rings will rotate 180 degrees, and it'll twist back if the copper ion recaptures an electron. And this motion is really important to master if we want to build molecular machines with rotating parts, like something with a molecular propeller that can swim through liquids. Around the same time, across the English Channel, chemist James Fraser Stoddart was making progress with a different chemical mechanism. Stoddart was well acquainted with the laws of attraction. You're probably familiar with the basics too. Positively charged chemical structures are attracted to negatively charged ones. And that's how his team created a molecular machine called Rotaxane, a ring linked onto a thread. Back in 1991, Ele que criou o Stoddart's group Rotaxane, made a que eu falei nearly para closed vocês ring of lá atoms atrás. with a lack of electrons. They also made a rod-shaped molecule with 2 Então, electron-rich a molécula anelar silicon-based end caps. é When they pobre em together, elétrons, electrostatic attraction made the a ring molécula linear axle, where it could be closed tem off essas to form a estruturas complete ring ricas with a em chemical elétrons, reaction. né, And com although the excesso de positively elétrons. charged ring was attracted to the negatively charged E aí sides ele of the fecha a axle, ligação it wasn't química locked aqui. in place too tightly with chemical bonds. Because we're talking about molecules here,
When the ring had a certain amount of heat energy, it had energy to move around. So the researchers could make the ring hop between the two negatively charged spots on the axle, while those bulky groups kept it from sliding off. In 1994, Stoddart got even more precise and created two chemically different sites on the axle structure based on molecules called benzidine and biphenyl groups. Those groups have different electric and chemical properties depending on the acidity, or pH, of the surrounding environment. In an acidic environment, the benzidine groups become Então aí, usando diferenças de pH, ele conseguia alterar a carga das moléculas e fazer com que a máquina dele funcionasse. Now, lots of components in normal machines, like the cogs in a watch or wheels on a car, rely on continuously rotating elements. Sauvage's ring could rotate in response to an input, but couldn't provide a continuous controlled output like a motor. In 1999, though, the organic chemist Ben Feringa and his group in the Netherlands... Então a molécula que a gente acabou de ver, ela rotacionava, mas ela não tinha um movimento periódico constante, né? Então foi isso que o Feringa fez. Achieved just that. They developed a double-sided molecule that acted a bit like motor blades. As we've mentioned, thermal noise makes it tricky to control how a molecular component moves. But Feringa's molecule was based on two methyl groups that were designed to only rotate one way around. Every time a pulse of UV light hits one of the methyl groups, it absorbs the light and converts it into kinetic energy. The hit methyl group then rotates around an axis and bends over the other methyl group until it snaps past, so it's blocked from spinning backwards. And presto, you've got the world's first molecular motor. As if that wasn't cool enough, in 2011, Feringa and his group took it even further and used this technique to build a nanocar with four rotating wheels. Between them, Sauvage, Stoddart, and Feringa used designs and special environments to solve some of the problems we were having with very basic molecular machines. And in 2016, they were collectively awarded the Nobel Prize in Chemistry for their work. We've only just begun exploring other machines we might be able to make on the nano scale. And we know there are plenty of options because nature has been building them for billions of years. Like, right now in your body, super complex molecular machines made of proteins are doing all kinds of things to keep you going. Like, your myosins walk along tracks of muscle fiber, pulling them to help you contract your muscles. And other cells, like sperm or certain bacteria, have built-in molecular motors to make their flagella spin around so they can move through fluids. And those are just two of many examples. So scientists have plenty of inspiration for future inventions. And some researchers have a natureza já fez isso tudo que a gente está tentando descobrir agora. For example, mesoporous particles have lots of little holes that release their contents in response to ultrasound waves, kind of like little salt shakers. Filled with the right drugs, we could load these particles onto a molecular transport machine to, like, dose tumors with cancer-fighting molecules. And other researchers have developed a gel with those molecular motors we mentioned by attaching them to a tangle of long chains of molecules called polymers. When you shine a light on the material or heat it up, the motors reel in the fibers like fishing line, which shrinks the volume of the gel. Because those motors are storing energy in the form of those bundled up molecules, if we could find a way to extract the energy back out, this could be a step towards a new kind of solar battery. But all that said, we have a long way to go before we're building molecular machine factories or anything beyond these basic experiments. It's still tricky to make these tiny machines in large quantities, and there may be other problems with making... Então aqui ele fala que de algumas possíveis aplicações dessas máquinas moleculares. É óbvio que é tudo bem especulativo, é tudo muito recente, né, pessoal? Descoberta no final da década de 90 e o Nobel foi concedido em 2016, esse vídeo aqui é de 2018. A gente ainda não tem a clara noção de como essas máquinas moleculares vão ser usadas, isso ainda está no nível da pesquisa básica, mas é assim que toda a ciência começa, né? Então toda a física quântica começou como ciência básica, mas foi ela que permitiu o desenvolvimento de toda a nossa tecnologia de semicondutores, tá? Então os computadores que a gente tem, o transistor, os LEDs, as células fotovoltaicas, isso tudo é física quântica, né? E ela evoluiu rápido. A gente não sabe ainda quanto tempo vai demorar para essa ideia das máquinas moleculares
ganhar espaço, mas com certeza em algum momento a gente vai chegar lá. Para concluir a aula de hoje, eu só queria mostrar isso. Olha, esse vídeo aqui de 2017. Então, eles já estão fazendo uma competição de nanocarros, né? Nanocarros feitos com algumas dezenas de átomos. Então, cada time vai produzir as suas moléculas e a ideia é ver qual que vai conseguir se deslocar mais rápido, né? Então é isso. Só concluindo a aula de hoje, então, a gente viu como produzir essas estruturas e a gente as produz em solução. Então, parte do reagente sobra ali. E como é que você consegue separar, então, o que você produziu do reagente que sobrou, dos catalisadores, da água, enfim, do que for, né? Então existem algumas técnicas. Essa técnica aqui de purificação é chamada de cromatografia, né? Então espécies diferentes dissolvidas num solvente se separam quando são passadas através de um agregado de um material fixo, né? Então aqui como você pode separar DNA de uma tintura através dessa técnica, tá? Então para fazer a análise a gente pode fazer espectroscopia de raio-x. Então nessa técnica você incide raio-x na partícula, esse raio-x emite elétrons e dependendo da energia desses elétrons, a gente consegue saber quais são os componentes químicos daquele sistema, né? Esse tipo de espectrometria de tempo de voo e ressonância magnética nuclear, né? Bom, espectrometria de tempo de voo tem a ver com você ver como as moléculas de diferentes tamanhos se movem em velocidades diferentes dependendo da massa, né? Então você aplica um campo e o tempo de deslocamento obviamente é proporcional, inversamente proporcional à massa das moléculas que você está analisando. Então você consegue saber mais ou menos em que momento que as moléculas com a massa que você deseja vão atingir o seu anteparo, né? Então assim a gente consegue separar as moléculas de interesse do resto da nossa solução, né? E por último, a ressonância nuclear magnética. Então, quando os núcleos vibram numa determinada, você coloca esses núcleos num determinado campo que vai fazer esses núcleos vibrarem, e vibrando os núcleos eles produzem um sinal, né, uma radiação. Dependendo da configuração desses núcleos numa molécula, o tipo de radiação que eles vão produzir é muito diferente, né? Então aqui, por exemplo, você tem átomos de carbono A e B, né? Nessa situação aqui simétrica, as duas moléculas são simétricas, as duas moléculas aromáticas são simétricas, então a gente vai ver picos que são simétricos. Agora nessa situação aqui que é assimétrica, esse átomo A não é igual a esse átomo C, esse átomo B não é igual a esse átomo D, né? E portanto, quando a gente excitar o sistema com um campo magnético, o sinal de ressonância deles vai ser diferente.
Então essas são técnicas tanto para analisar o que foi produzido, como para separar as diferentes espécies. Tá bom? Então é isso, pessoal, na aula de hoje. Eu vou colocar os slides no Tidia, como sempre, e estou à disposição para quem tiver alguma dúvida. Bom, boa noite a todos e até a semana que vem.